Meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo. Começamos o nosso culto matutino, domingo, dia 29 de março. Nós estamos felizes em podermos celebrar ao Senhor com todo o nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Curve a sua cabeça e ore conosco. Marcelo vai nos elevar a Deus numa palavra de oração, pedindo a Ele direção para esse culto que a Ele prestaremos nesse momento. Oremos. Amado Deus e Pai de infinita graça, nós te rogamos, Senhor, que nos ajude, Pai, neste momento, a direcionar os nossos corações e as nossas mentes para a Tua verdadeira palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para as Suas verdades e a nossa mente esteja limpa para que possa compreender as Tuas verdades eternas, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Para adorarmos a Deus, hoje, combinando com aquilo que vamos expor na palavra de Deus, a adoração, a glória de Deus sendo manifestada, fomos criados por Deus em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. E eu quero nesta manhã trazer para nós esta mensagem através do cantor cristão número 9, Santo. Ele é santo, a Ele a glória, e vamos fazer isso. Abre o seu cantor cristão e cante conosco, adore ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e há de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A Bíblia declara a santidade de Deus, a Bíblia declara a glória de Deus, e cantando fazemos isto. Mas ao mesmo tempo, em dias tão complexos, precisamos entender como a glória de Deus, ela é manifestada, ela é proclamada, ela é anunciada entre a igreja de Deus, no meio do povo de Deus, as nações, no mundo inteiro. Hoje, nós vamos entender isto através do Salmo de número 19. Os salmos que foram escritos para que o povo de Deus, no momento difícil da sua história, pudesse compreender que o Senhor não tinha abandonado
nenhum deles, nenhum de seus filhos, nenhum daqueles que eram seus servos. O Salmo 19, eu quero lê-lo para todos nós nessa manhã. Abra sua Bíblia agora, junto com a sua família, junto com seu pai, sua mãe. Que bom que você possa até estar reunido em família para juntos celebrarmos ao Senhor. Abra então Salmo 19, mais uma vez repetindo o texto, no versículo 1 até o versículo de número 14. Eu vou lê-lo para compreendermos a exposição deste salmo para os nossos corações. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Que como noivo sai do seu aposento e como herói se alegra ao percorrer seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? E absolve-me dos meus erros, ou absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Meus amados irmãos, eu quero trazer nesta manhã o princípio do Salmo. A grande ideia deste Salmo para a nossa reflexão, para o nosso pensamento é a criação, a palavra e o homem perdoado proclamam a glória de Deus. O texto ele vai ser muito claro na explicação disto. Mas antes, quem está escrevendo esse salmo? Esse salmo é um salmo ao regente do coro. É um salmo de Davi. Ao mestre de canto que durante a peregrinação no cenário do cativeiro babilônio, esse salmo é compilado, ele é escrito novamente, vamos assim dizer, para mostrar a manifestação da glória de Deus, da atuação de Deus no meio tanto da vida e na história do salmista Davi, quando diante de circunstâncias na trajetória de adoração e louvor em Jerusalém, mas ao mesmo tempo também esse salmo ele mostra para a gente a trajetória de adoração, de louvor e de exaltação do homem perdoado por Deus, do povo remanescente do cativeiro babilônico, que precisava entender que a glória de Deus, apesar daquele cenário de escravidão, daquele cenário de complexidade, a glória de Deus se manifestava no meio do seu povo. Diante disso, a gente vai para o entendimento desse princípio, a criação, a palavra. O homem perdoado proclamam a glória de Deus. Podemos
na verdade, vê três formas que a glória de Deus é apresentada, ou a glória de Deus é apresentada nesse texto, revelada nesse texto de três formas. A primeira, sem vós, a criação revela a glória de Deus. Do versículo 1 até o versículo 6, nós observamos que a manifestação da glória de Deus, ela é apresentada por meio da criação. Temos aqui, na verdade, uma reverberação do Gênesis capítulo 1. Quando tudo que Deus está criando por meio da sua palavra está revelando, está manifestando seu poder, sua majestade, sua força, sua autoridade em criar todas as coisas. E o texto aqui, ele vai trazer para a gente que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele mostra que tudo isso é feito, do verso 1 até o verso 6, sem voz. O que é interessante é que, no cenário desse texto, a natureza criada, o ser criado, a criação, adora o Senhor, manifesta a glória de Deus, anuncia e revela a Deus de uma forma esplêndida e gloriosa, mesmo sem voz, mesmo sem ter a voz, como nós, seres humanos, ecoamos e falamos e pronunciamos quando queremos nos comunicar. O texto ele traz de forma muito clara uma explicação no verso de número 3, quando ele diz: sem discurso nem palavras, não se ouve sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. O que é interessante é que a criação, ela tem uma grande tarefa de manifestar a glória de Deus, de anunciar a grandeza e a gloriosa grandeza da glória do Senhor nosso Deus. O que isso é esclarecedor para o meu e para o seu coração nesta manhã é que nós não temos como nos justificar diante de Deus que não conseguimos ouvir, nem ver e enxergar a sua glória. Porque a Bíblia está bem clara para nós, como povo dele. A criação revela a Deus. Os seres criados por ele revelam a sua majestade, revelam o seu esplendor. Isso me faz lembrar do Salmo de número 150. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, mas também diz que no 146, 147, todos os seres criados revelam a glória de Deus, manifestam a glória de Deus. Queridos, hoje é bem verdade que o ser humano, ele não consegue mais ver Deus sendo revelado por meio da sua criação. O que tem acontecido é que muita gente tem adorado a criação ao invés de ver a criação revelando a glória de Deus. Temos pessoas adorando o sol, adorando lua, adorando os astros. No mundo antigo, no cenário do cativeiro babilônico, no cenário dos povos antigos, no contexto do povo de Israel, havia uma idolatria muito forte estabelecida por meio dos astros, onde as pessoas e as nações vizinhas a Israel adoravam seres criados por Deus. E aqui nesse cenário, o que é que Israel precisava entender? O que é que o autor desejava esclarecer para o coração, tanto de Davi, revelando para Israel, quanto de Israel no cenário do cativeiro babilônico? A criação mostra a Deus, glorifica a Deus. Por isso, devemos verificar tudo isso no nosso cenário presente. Entender que todas as coisas
em torno do universo, criadas no universo, é para a manifestação da glória do Pai. Quando é que nós vemos a glória de Deus de uma forma explícita no nosso ser, através de Jesus? Nós conseguimos ver Jesus revelando a máxima glória de Deus lá em João, no capítulo de número 1. A Bíblia diz que Jesus, ele é a revelação máxima da glória de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. E diz que também ele criou todas as coisas e sem ele nada do que se foi feito se fez. O que esse texto trabalha para os nossos corações nesta manhã é que precisamos entender que, no aspecto do verso 1 ao verso de número 6, a glória de Deus sendo manifestada por meio da criação, também agora no cenário da realidade da igreja, tanto do cenário primitivo quanto da igreja contemporânea, é que a glória de Deus é vista por intermédio de Jesus, Criador dos céus e da terra, juntamente com o Pai. Quando nós olhamos então hoje para Jesus Cristo, nós também conseguimos encontrar Deus manifestando a sua glória por meio da criação, porque Cristo criou todas as coisas e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Em Jesus Cristo nós vemos a manifestação perfeita e exata da glória do Pai. Quando nós hoje reconhecemos Cristo como Filho de Deus, também como Criador de todas as coisas, nós estamos contemplando a glória do Pai, a glória do nosso Senhor. A segunda verdade desse texto, a glória, a criação, a palavra e o homem perdoado proclamam a glória de Deus, ela é vista nos versos de número 7 até o verso de número 11, quando nós encontramos o seguinte princípio: a palavra de Deus, justa e eterna, guia o justo para a glória de Deus. O que é interessante é que do verso 7 até o verso de número 11, esse texto parece estar até desconectado, mas não está, porque aqui nós saímos da criação revelando a glória de Deus e partimos agora para a palavra revelando Deus por intermédio da ação dela na vida do homem justificado. Por isso, como nós podemos ver de segunda forma, da segunda maneira, a glória de Deus sendo manifestada? Por intermédio da palavra justa e eterna de Deus, que guia o justo. No verso 7, nós encontramos o texto dizer assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja que nós temos aqui um paralelismo, onde mostra a lei do Senhor perfeita, restaurando a alma. Na segunda frase, o testemunho, que é uma referência também à lei do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No verso 8, ele traz a afirmação desse mesmo princípio, dizendo: os preceitos, que é mais uma alusão à lei, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A segunda verdade, onde a glória de Deus é manifestada, onde a glória de Deus é revelada, é através da sua lei, da sua palavra, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, dos seus ensinos. E o que é interessante é que na forma em que essa palavra é trabalhada e trabalha a proposta da revelação da glória de Deus, é na vida do homem que dá ouvido a ela. Isso parece calhar com o princípio do Salmo 1. Quem é o homem bem-aventurado? É aquele que anda na lei do Senhor. E na lei medita de noite. Veja que aqui diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, restaura o ser. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No verso de número 11, onde termina esse refrão, esse fundamento, ele diz o seguinte: também o teu servo é advertido por meio deles, ou seja, dos juízos, que é uma referência à lei.
e a grande recompensa em segui-los. O segundo princípio, a criação, a palavra e o justo proclamam a glória de Deus, é visto na palavra de Deus, justa e eterna, que guia o homem justo. Nesse princípio, o fundamento é esclarecedor. O homem de Deus, ele é guiado para a glória de Deus por meio da lei de Deus. Não há uma desconexão da primeira perícope, do primeiro pedaço de texto, de 1 até 6, do 7 até o 11, porque assim como a natureza, a criação revela a glória de Deus sem voz, agora a voz de Deus, a lei de Deus, revela a glória de Deus na ação de atuação na vida do homem simples, do homem humilde, do homem que abre o entendimento para reconhecer esses princípios da glória de Deus. Por isso que no verso 11, também o teu servo é advertido por meio deles, dos juízos, que é a lei de Deus, ou que são os princípios de Deus, os preceitos de Deus, e a grande recompensa em segui-lo. Quando é que a glória de Deus ela se revela no meu e no seu coração, e na minha vida e na sua vida? Quando nós abrimos espaço para guardá-la. A sã doutrina, os princípios de Deus precisam ter espaço, precisam encontrar ambiente na minha vida e na sua vida. Nesses dias onde as pessoas estão tão desesperadas, sem, às vezes, até direcionamento, nós cristãos não podemos perder o foco, porque a glória de Deus se manifesta quando nossos corações se abrem para entender esse princípio da lei de Deus, dos conceitos de Deus, das verdades de Deus para a nossa vida cristã. Uma verdade clara que a gente consegue também ver de forma muito absoluta é que a glória de Deus aqui nos leva por meio da palavra ao Verbo encarnado. Nesse cenário do texto, quando diz que a lei do Senhor é perfeita, é uma alusão também muito clara a Jesus Cristo como o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós vivemos a palavra, nós vivemos o Evangelho, a doutrina de Jesus Cristo. E somos guiados para viver as realidades da vida cristã por meio desta palavra, desses preceitos. E por isso, mais uma vez, eu quero frisar, repetir esse fundamento do verso 11, quando ele diz, também o teu servo é advertido por meio deles, e a grande recompensa em segui-los. Nesses dias tão difíceis, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. O Verbo de Deus, Jesus, a palavra última, o alfa, o ômega. Há tantas vozes que têm tentado tomar o espaço do coração do cristão nesses dias. E nesses dias você precisa se alegrar com a voz do Senhor, com o Verbo de Deus, com Jesus Cristo, a última palavra de Deus, a revelação de Deus para os nossos corações. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa convicção, Ele é a nossa fortaleza e testemunho presente em dias tão difíceis. No livro de Apocalipse, a gente vai encontrar a média de umas 5 a 6 vezes, ou talvez um pouquinho mais, a expressão que os cristãos morreram quando estavam perseguidos por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Quando o texto aqui está dizendo agora que além da criação, a palavra de Deus também revela a glória de Deus. E quando é que nós vemos a glória de Deus revelada na palavra? Por meio de Jesus.
por meio do Verbo encarnado. Em Apocalipse 19:3 diz que ele é a palavra de Deus. A terceira forma que nós conseguimos ver a glória de Deus sendo manifestada é exatamente no versos de número 12 do verso 12 até o verso 14. O homem de culpa perdoada tem as palavras agradáveis perante o Senhor. Agora, logo após a gente verificar que a criação sem voz revela a glória de Deus, a palavra de Deus justa e eterna guia o homem justo, o homem perdoado. Encontramos dos versos de número 12 ao verso 14, o homem de culpa perdoada, ele tem palavras agradáveis perante o Senhor. E ele está revelando a glória de Deus diante da atuação de Deus na sua vida restaurada e perdoada. Observe que o verso de número 12, ele diz o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de transgressão grande ou de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Como agora a gente consegue ver a glória de Deus sendo revelada por meio do homem perdoado? É que o homem perdoado aqui está mostrando e pedindo a Deus a direção para a sua vida restaurada, perdoada, modificada por ele guardar os preceitos de Deus. Veja que a ligação do verso 12 ao verso 11 é que também o teu servo advertido por meio deles, por meio dos preceitos, por meio das leis. Agora esse homem perdoado, que tem palavras agradáveis e também tem um coração de meditação na palavra e nos conceitos de Deus. Por isso, o que é que nós vemos nesse terceiro aspecto da revelação da glória de Deus através do homem perdoado? É que o homem de culpa perdoada tem palavras agradáveis perante o Senhor. Ou seja, há uma apresentação daquele que agora, pela palavra, foi trabalhado, purificado, diante do Senhor com palavras agradáveis, com vida plenamente restaurada pelo Senhor, glorificado por meio da criação, glorificado por meio da sua lei e agora também glorificado por meio do homem que ouve a sua lei, do justo que atenta os seus ouvidos para os preceitos de Deus. E agora, por causa do que Deus fez, por ele ter ouvido a sua voz, ele tem palavras agradáveis diante do Senhor. Eu queria e quero concluir a palavra do Senhor nessa noite, trazendo o seguinte aspecto. Não temos como entender os planos de Deus ao longo do tempo, sem entender o que Deus está revelando por meio da sua criação, da sua palavra e do homem perdoado. Nos três aspectos que revelam a glória de Deus, a criação, a lei de Deus e o homem perdoado, nós vemos claramente a ação de Deus agora em Cristo. Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Em João, a palavra de Deus vai dizer, por ele, todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. A criação revela a glória de Deus. Mas essa criação, ela foi feita por Jesus Cristo, que agora ele é a glória máxima revelada de Deus para a sua igreja.
como igreja do Senhor, devemos entender a manifestação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que também é participante, criador do universo, e que agora é a glória máxima, é a expressão máxima da glória de Deus. No Evangelho de João, nós encontramos esse princípio estabelecido para nós no capítulo de número 1, no versículo de número 18, quando ele diz, o 1, 14 e 18, quando esses versos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No verso de número 18 de João, encontramos ele dizer o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Jesus Cristo, ele é a revelação hoje da glória de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nos submetemos a Cristo e o aceitamos como nosso Salvador, nós revelamos a glória de Deus. Anunciamos a grandeza da criação de Deus, agora feita através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura. E Deus é glorificado no Filho. O Filho glorifica o Pai. Me lembro bem que na carta aos Efésios, a Bíblia diz que Deus perdoou os pecados, Deus elegeu, Deus nos selou no Espírito Santo para o louvor da sua glória. Nós, cristãos, servos de Deus, por intermédio da obra redentora que Cristo fez em nós, revelamos a glória de Deus. E agora com a voz, proclamando a sua lei, proclamando a sua palavra, proclamando o Verbo encarnado. Revele a glória de Deus por intermédio da pregação da palavra, por intermédio dos feitos poderosos de Deus, dos seus pecados perdoados, da sua vida justificada e agora contando dos grandes feitos de Deus. E o maior feito de Deus na história, na vida, na humanidade, é o que Ele fez na sua vida, na minha vida, por salvação em Cristo Jesus. Que nesses dias tão difíceis, as pessoas que não têm esperança vejam a esperança na palavra que você, eu, nós cristãos vamos anunciar no que Deus fez em nós por meio de Jesus Cristo e mostrando que nós, criação de Deus, só nos curvamos diante dele e mostramos que tudo que Deus fez é para o louvor da sua glória. Deus te abençoe. Deus fortaleça a sua fé, encoraje o seu coração nesses dias, como encorajou Israel, quando encorajou Davi, nas lutas, nas fadigas e no cansaço. Deus te abençoe. Nós vamos cantar o cântico 112 do cantor cristão, a primeira estrofe e a última estrofe. Marcelo vai nos ajudar e eu vou convidar também nosso irmão Emanuel. Ele vai cantar com a gente a canção do hino 112, primeira e última estrofe. Cante conosco, adore o Senhor encerrando o culto desta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça no coração. 112, a primeira e a última estrofe. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os gemidos triunfantes, em fulgor de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Nós vamos orar. Vou pedir a Emanuel para orar a Deus, agradecendo pela mensagem e pela palavra de Deus ao coração. Ora, Emanuel. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Não se esqueça do culto à noite. Às 18h30 nós estaremos juntos celebrando ao Senhor, dessa feita pregando a palavra de Deus no livro de Apocalipse, que é a nossa caminhada de exposição nesse livro, que é um livro revelador e gracioso e é muito edificador, que leva nossas almas, nossos corações ao pleno conhecimento de Deus. Forte abraço a todos, que Deus te encoraje e te fortaleça. Amém.